Municípios não podem criar lotéricas, mesmo que seja para arrecadar fins beneficentes. Foi o que decidiram os ministros do Supremo Tribunal Federal na sessão plenária de hoje pela manhã. E quem acompanhou essa sessão foi o repórter Gabriel Ciafrei, que tem os detalhes ao vivo. Boa tarde, Gabriel. Oi, Galton, boa tarde para você, boa tarde a todos. O caso chegou aqui ao Supremo Tribunal Federal depois que o município de Caxias, no Maranhão, criou uma loteria para arrecadar fundos para investimento na área social. A Procuradoria-Geral da República questionou a lei que instituiu essa loteria, afirmando que a competência para legislar sobre consórcios e sorteio é competência privativa da União. Acompanhe na reportagem os detalhes do julgamento. A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi encaminhada com pedido de medida cautelar. O relator do processo, o ministro Marco Aurélio, sugeriu aos demais ministros que o plenário fosse direto para o julgamento de mérito. A sugestão foi aceita. Ao analisar o caso, o relator afirmou, entre outros motivos, que a criação da loteria não cabe ao município e que houve afronta a preceito fundamental. Ele julgou o pedido da PGR procedente. A inobservância da repartição constitucional de competências legislativas e materiais implica flagrante desprezo à autonomia política e funcional das entidades federativas. Mesma opinião dos demais ministros. Por unanimidade, a lei que criou a loteria no município de Caxias, no Maranhão, foi declarada inconstitucional. O plenário do STF também julgou uma ação direta de inconstitucionalidade encaminhada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. Em julgamento, uma lei que disciplinou a instalação e atuação de centros acadêmicos em universidades públicas e particulares. Hoje o processo foi retomado com voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele entendeu como constitucional a maioria dos artigos da lei, mas declarou inconstitucional a cobrança de multa e ressaltou que a legislação deve valer apenas para universidades estaduais. Por ser uma lei estadual, não pode se aplicar ao sistema federal de ensino e entendo que a previsão de multa apenas para as universidades particulares viola a isonomia, além do que eu acho que a previsão de multa recairia, esta sim, na competência federal. O relator do processo, o ministro Dias Toffoli, já havia votado, mas decidiu reajustar o voto de acordo com o ministro Barroso. O ministro Alexandre de Moraes divergiu em alguns aspectos. Essa participação dos centros acadêmicos, diretórios centrais dos estudantes, nos conselhos fiscais e consultivos das instituições de ensino e o acesso à metodologia da elaboração das planilhas de custos das instituições de ensino, isso é possível, mas é possível dentro da discussão universitária. Os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia acompanharam o voto do ministro Luiz Roberto Barroso e do relator ministro Dias Toffoli. Este é um tema que, embora seja de cuidado rápido, representa um avanço e uma demonstração da democracia nas escolas. Já o ministro Marco Aurélio entendeu que a lei é inconstitucional. Não adentra o mérito, mas assento o vício de forma, toda a lei. Por maioria, foi julgada parcialmente procedente a ação para conferir interpretação conforme a Constituição, excluindo do seu âmbito de incidência as instituições federais e particulares de ensino superior e declarada também a inconstitucionalidade do artigo 5º da referida lei. Em outra arguição de descumprimento de preceito fundamental, os ministros do Supremo suspenderam uma decisão da Justiça Trabalhista da Paraíba. Ela bloqueava as verbas repassadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que seriam utilizadas no combate à seca no estado e utilizavam esses valores para pagar verbas indenizatórias, ou melhor, verbas trabalhistas a empregados públicos de sociedades de economia mista do estado. Voltamos ao estúdio. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui conosco para comentar o que foi julgado agora há pouco pelos ministros do Supremo, né, Gisele? Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde. Agora, nós vimos na reportagem vários casos e um também que eu quero que você destaque aqui, que não foi concluído ainda, os ministros começaram o julgamento, que envolve o caso de se o promotor pode ser réu, né, em ação de indenização por dano moral. A gente já tem alguma tendência de julgamento, já que não foi concluído, mas alguns ministros já votaram. Não, Rafa, ainda não temos ainda nenhuma conclusão em relação a esse caso, porque surgiu uma controvérsia muito interessante na sessão de julgamento e eu vou explicar por que eles ainda não adentraram no mérito. A grande discussão aqui dizia respeito exatamente à possibilidade de promotores de justiça, eles pessoalmente, serem réus
em ações de indenização por dano moral por em decorrência de algum tipo de ato funcional. Então, a grande discussão é saber se a pessoa deverá ingressar com uma ação contra a pessoa jurídica de direito público, ou seja, o Ministério Público que aquele promotor representa, ou contra o promotor pessoalmente. Então, existe um recurso extraordinário, que já teve repercussão geral reconhecida, que trata exatamente desse tema. Para que não houvesse um julgamento contraditório, o que os ministros decidiram, então? Suspender a análise desse caso, que é uma sucessão de recursos num agravo de instrumento, então é uma matéria processual, para poder analisar em conjunto com esse recurso extraordinário. Então, em breve, o Supremo deve realmente, esse tema será pautado novamente para julgamento conjunto de um tema que vai esclarecer, e algo muito debatido, extremamente importante, sobre a responsabilização pessoal ou não de agentes públicos por atos funcionais. Gisele, isso vai ficar para depois. Um outro assunto que foi debatido, já foi julgado agora na sessão de manhã, foi quanto à legitimidade para dar entrada em ADPF, é isso? Exatamente. A grande discussão, Galto, neste caso, era saber se uma confederação ela poderia ser considerada como entidade legítima para dar entrada nessa ação que chama arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, anteriormente o Supremo tinha uma visão mais restritiva, porque de acordo com a lei das ADPFs, quem tem legitimidade para propor ações diretas de inconstitucionalidade pode propor a ADPF. E num dos incisos diz que é confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, eles entenderam que essa confederação ela é parte legítima para ingressar com a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ampliando e democratizando, de certa forma, o acesso ao Poder Judiciário. Ok? Ok, Gisele.